No mundo das operações de cibersegurança, existe uma virada de chave, sabe? Uma mudança de mentalidade que separa o que é só ruído do que é um sinal de verdade. É o que diferencia um júnior de um sênior. Hoje, a gente vai explorar exatamente essa jornada. Como sair de um simples operador para se tornar um verdadeiro analista. E essa frase, ela é o coração de tudo. Um centro de operações de segurança de verdade não reage a números piscando na tela, ele reage ao contexto. É essa diferença fundamental entre só ver um alerta e realmente conseguir entender a história que ele está tentando contar. Bom, vamos começar pelo problema principal, o ruído. Todo analista, não importa onde trabalhe, lida com uma avalanche de alertas todo santo dia. Isso acaba gerando a tal da fadiga de alertas, que é um esgotamento tão grande que o risco de deixar passar uma ameaça real, nossa, ele se torna perigosamente alto. Pensa assim, ó, se tudo é uma emergência, então, no fundo, nada é uma emergência. E isso cria um problema operacional gigantesco, porque o recurso mais valioso e mais limitado que se tem num SOC é a atenção do analista. Ok, então como é que a gente começa a separar o joio do trigo? Como filtrar o sinal do meio desse ruído todo? Bom, tudo começa quando a gente entende dois conceitos que são cruciais, mas que são bem diferentes: severidade e impacto. Quase toda ferramenta de segurança, como o Azul, por exemplo, dá pra gente uma escala de severidade parecida com essa. Um nível crítico parece super assustador, né? Mas a verdade é que esses números são só o ponto de partida. Eles são, na real, um palpite automatizado da máquina. E aqui está o ponto-chave. Severidade não é a mesma coisa que impacto real. Uma coisa é um gatilho técnico, um alerta que disparou. A outra é a consequência que aquilo pode ter para o negócio. E o trabalho do analista é justamente conectar essas duas coisas. E isso nos leva, claro, ao famoso falso positivo. É muito importante entender que, na maioria das vezes, a regra que disparou o alerta funcionou direitinho. O erro não está na tecnologia, mas sim na interpretação do contexto. A atividade era tecnicamente suspeita, mas na prática era legítima. É separando esses casos que um bom analista começa a se destacar. Certo. E como a gente aplica isso no dia a dia? Vamos construir uma espécie de matriz de risco mental, um framework que nos ajuda a tomar decisões com base no contexto, e não só nos números de severidade que aparecem na tela. Para conseguir ir além do número bruto da severidade, o analista precisa virar um detetive. E todo bom detetive começa fazendo as perguntas certas. Esse checklist, ele parece simples, mas ele transforma um alerta, que era só um ponto de dados, numa história completa, com personagens, com cenário, com enredo. De repente, aquele alerta ganha vida, ganha significado. Agora vamos ver como essa estrutura funciona na prática. Vamos pegar dois alertas que, à primeira vista, parecem quase idênticos, mas que contam histórias totalmente diferentes quando a gente aplica o nosso checklist. Olha só esse primeiro cenário. Algumas falhas de login de um usuário comum, de dentro da empresa, durante o dia. Qual que é a história mais provável aqui? Alguém que esqueceu a senha? Isso é só ruído, não precisa de uma ação imediata. Mas agora, no segundo cenário, o contexto muda absolutamente tudo. Um IP de fora tentando acessar a conta mais poderosa do sistema, de madrugada, e, depois de algumas tentativas, consegue entrar. Isso aqui não é ruído, é um sinal claríssimo, crítico, que exige ação para ontem. Então, qual que é a grande lição disso tudo? A questão é uma mudança fundamental de perspectiva. É sobre evoluir a forma de pensar. O objetivo é deixar de ser um operador de máquina que só segue instruções e se tornar um investigador que entrega decisões justificadas baseadas em risco. É a diferença entre só apertar um botão e entender por que aquele botão precisa ser apertado. E para fechar, fica uma reflexão. Se um ataque de força bruta acontece todo dia, ele ainda é um alerta crítico? Ou ele já virou parte do ruído de fundo do ambiente? A questão é que o contexto está sempre mudando, e a capacidade de reavaliar esse contexto constantemente é isso que separa um bom analista de um excelente.